2015, a empresa paralisou todas as atividades após o rompimento da barragem de Fundão. Nós iniciamos ali uma revisão do nosso plano de negócio, definimos que a nossa retomada ia ser sem barragem de rejeitos e começamos a preparar a retomada gradual. Vamos lembrar que em 2015 todas as licenças de nossas operações foram cassadas. Então, nós fizemos todo um processo de revisão dessas licenças e apresentamos para os outros. A mineradora Samarco só retomou a produção em 2020, depois de ficar fechada por 5 anos. Hoje opera com 60% da capacidade. 80% dos rejeitos são empilhados a seco. Os outros 20% são colocados em cava confinada. Então, hoje a empresa opera sem barragem de rejeitos, nós priorizamos a descaracterização e mudamos uma série de processos de gestão. O nosso monitoramento hoje das estruturas geotécnicas são padrões internacionais, a gente usa inteligência artificial. A empresa passou por um novo processo de licenciamento, mas especialmente das estruturas que compõem todo o sítio da mineração. Foi um processo com muitas audiências públicas e com, obviamente, um rigor técnico muito cuidadoso por parte da nossa equipe, pela especificidade, né? Maior grande desastre ambiental, mas a empresa tem cumprido os requisitos para que ela possa, né, operar dentro das seguranças que a gente requer. Após a tragédia de Mariana em 2015, a legislação ficou mais rigorosa. A Lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada em 2019, aumentou a fiscalização e as exigências para o licenciamento das barragens em Minas Gerais. Então hoje a gente trabalha com imagem de satélite, nós estamos fechando um contrato agora, inclusive com uma empresa que vai nos dar em tempo real, inclusive movimentação de terra nas áreas de barragem. Nós estamos aplicando, por exemplo, inteligência artificial no processamento de autos de infração, né? Você falou sobre penalidades, a gente tem que dar efetividade a essas penalidades. Usando essas ferramentas tecnológicas, a gente otimiza o trabalho dos nossos técnicos no processo. A lei também determinou o fim das barragens de rejeito. O prazo inicial para a eliminação das estruturas era de 3 anos. Mas, diante da complexidade do trabalho, órgãos públicos fizeram um acordo com as mineradoras com datas específicas para o fim de cada barragem. O prazo final é 2035. Uma descaracterização de barragem gera o mesmo risco que a operação da barragem. Tecnicamente era inviável. Tecnicamente, a gente ia gerar risco para a população e não podia gerar risco para a população. E a Lei Mar de Lama Nunca Mais me determinava paralisar todas as atividades das empresas que não estavam descaracterizadas naquele período. E aí nós fomos ao MP, né, ao Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais, fizemos uma grande discussão e conversa com eles. São estruturas gigantescas, são estruturas que a gente não poderia mais arriscar ter qualquer desastre nesse sentido. Então, foi analisada cada uma das estruturas para que se pudesse fazer com consistência, com cuidados, a descaracterização de cada uma. O que se colocou foi uma data limite, a data agora razoável para que a população tenha conhecimento, que até 2035 nada mais de barragens a montante existirá no estado de Minas Gerais. O Parlamento Mineiro, de pronto, deu a sua resposta. Construímos hoje uma legislação que é referência para o Brasil, por que não dizer para o mundo, né? Não só enrijecendo as regras, mas também entendendo que nós precisamos, cada dia e cada vez mais, trabalhar para diversificar a nossa economia de Minas Gerais. Mas a mineração ainda é um dos principais, se não o principal setor econômico que nós temos ainda, né, no estado de Minas Gerais. A mineradora Itaminas teve o prazo ampliado até 2027 para acabar com todas as barragens. Nossa barragem é uma barragem chamada de linha de centro, né? Quer dizer que era uma das estruturas mais estáveis, né? A gente nunca operou com barragem a montante, nem a jusante, né? Mas elas já estão descomissionadas. Então, hoje, se você quiser, a gente roda, pega o carro e anda lá em cima da barragem. Você precisa fazer esse acompanhamento e esse prazo de 2 anos não tem como acelerar. Enquanto avança no processo de eliminação das barragens de rejeitos, a mineradora Vale também investe em segurança. Todas as barragens da Vale são monitoradas 24 horas, né? Nós temos hoje instalado um centro de monitoramento geotécnico. Nós construímos grandes barreiras de concreto, muros, que retêm 100% dos rejeitos em caso de ruptura, que são construídos a cerca de 8 a 10 quilômetros
das barragens, e também temos o nosso centro de operações remotas, né? Nos permite que algumas das estruturas a gente faça a execução das obras sem o uso de pessoas, através de equipamentos não tripulados. Para cidades mineradoras que se mantêm economicamente graças à mineração, é fundamental que as ações tomadas pelo governo tenham continuidade, independente de quem é eleito. Não pode entrar um governante lá que esteja desconectado com um propósito desse. Vai desconstruir o que está sendo feito, vai querer caminhar em outra direção. Então, é muito importante que, pelo menos para esse assunto, a gente possa vencer essa tragédia nacional da descontinuidade de políticas, da descontinuidade administrativa. A mineração, ela se perde no tempo, né? Se explora uma jazida por anos. Então, jamais pode ser uma política de governo. Nós temos que ter ações apropriadas em determinados momentos, mas a política, em geral, ela tem que ser de Estado, porque nós estamos definindo o futuro de um local, daquilo que vai ser uma atividade minerária. Depois ela vai deixar algumas consequências. Então nós precisamos pensar isso no longo prazo. As mineradoras que investiram em segurança e no processo para a eliminação das barragens de rejeitos pedem que o processo de novos licenciamentos seja rigoroso, mas menos burocrático. Então, no meu ponto de vista, existe uma oportunidade que não é difícil de ser capturada, que promover maior integração entre os poderes, entre os órgãos legisladores, entre os órgãos fiscalizadores, entre todos aqueles do poder público. E muitas vezes há repetição de decisões que poderiam ser tomadas de forma mais simples. Isso acaba atrasando o processo. Então, essa é uma reclamação legítima das empresas. A gente precisa colocar o licenciamento no prazo do mundo. Então, a gente tem que reconhecer, né, que muitas vezes faz esse processo de demora no licenciamento, e o licenciamento sai de um processo técnico e vira uma discussão jurídica, e não pode ser isso. Então, esse é um ponto que nós estamos trabalhando. E entender, de fato, o que é essencial, do ponto de vista de controle. Tem que ter segurança, tem que ter fiscalização e mais objetividade nas respostas também, para o sujeito poder minerar ou não. Olha, aqui não pode minerar, olha, aqui pode, e dê a resposta. A gente não pode ficar travando o empreendimento e travando o progresso de Minas Gerais, do Brasil, não. A gente tem que ter regras claras, fiscalização forte, contrapartida justa e uma mineração que funcione e que deixa legado. E é com uma mineração mais segura, sem uso de barragens de rejeito, que o governo aposta na extração de lítio para transformar a economia no Vale do Jequitinhonha. A região tem uma das maiores reservas do produto no Brasil. 2 mineradoras já estão em operação e pelo menos outras 3 em fase de implantação. O lítio é importante para a transição energética, com uso, por exemplo, em baterias de carros elétricos. Nós precisamos entender que isso é uma riqueza que pertence à humanidade. E nós temos que dar o valor a ela. O que nós temos que ter é a consciência de que tem que haver uma exploração sustentável. A transição já é uma realidade entre nós, a transição energética. Estamos vendo agora no mundo a disputa pelas chamadas terras raras, que são outros minerais preciosos. É o que vai ditar o mundo, porque isso é necessário para o desenvolvimento. Então, na questão do emprego, a gente tem experimentado números bastante favoráveis, né, dentro da comunidade. Então, a gente quer aproveitar de forma muito direta essas oportunidades para a gente ter o desenvolvimento. Além do desenvolvimento local em pequenos negócios, grandes empresas que têm procurado a gente, seja para investimento na cadeia do lítio, seja para investimento na prestação de serviço do lítio. E nós estamos tendo a oportunidade agora de mudar essa realidade. E essa oportunidade ela vem com a implantação da mineração. Nós temos que ter muita sabedoria, muita inteligência para transformar isso em algo duradouro. Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.